Queridos irmãos e queridas irmãs, nesse domingo chuvoso, friozinho, aqui na cidade de Teresópolis, a nossa região, estamos na casa de Deus hoje para celebrar esse 29º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje nos ajuda, ou as leituras, melhor dizendo, nos ajudam a dar mais algum passo, ou alguns passos no nosso seguimento de Jesus Cristo. É difícil ser discípulo, Admirar Jesus Cristo é uma coisa, ser discípulo dele é outra coisa. E nós queremos aprender a dar esses passos. A cada domingo o Senhor tem nos ensinado. Hoje Jesus escuta dos dois discípulos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, um pedido bastante ousado, digamos assim, diria até arrogante, quase que dando ordem para Jesus. Senhor, mestre, melhor dizendo, queremos que o Senhor faça o que vamos te pedir. Já aconteceu com você alguma vez isso? De querer dar ordem para Deus? Deus, eu tenho que fazer isso. Ele se transforma do criador num criadinho, Às vezes um criado mudo. Os discípulos chegaram dando uma ordem para Jesus: mestre, queremos que faça por nós o que vamos te pedir. Jesus falou: o que é? Já conhecia, claro, o pensamento e a intenção deles. Nós queremos poder, nós queremos glória humana, nós queremos sentar um à tua direita e à tua esquerda no teu reino. Foi isso que eles falaram para Jesus. O que é que estava em jogo ali? Estava em jogo um poder terreno, uma cabeça deles. Jesus era um rei, um Messias, que iria inaugurar um poder para esse mundo. Jesus vai dizer algumas vezes, por exemplo, para Pilatos, ele falou: o meu reino não é desse mundo. Na cabeça deles era messianismo, um triunfo terreno, político, econômico, bélico, religioso, onde o povo judeu pudesse assumir todo esse poder. A cabeça deles girava nesse sentido. E Jesus faz outras perguntas: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem receber o batismo que eu vou ser batizado? Vocês querem poder, mas agora aguenta. E de fato, Tiago morreu no ano 44, foi o primeiro dos apóstolos martirizado. De fato, ele bebeu o cálice do sofrimento, o cálice da dor, o cálice de entregar a vida. De fato, ele foi batizado com o mesmo batismo. Todos os apóstolos depois foram. Batismo de sangue. Morreram mártires. Mas Jesus falou: olha, no meu reino a lógica de grandeza não é essa, como é a lógica do mundo. A lógica de grandeza do meu reino é o serviço desinteressado. Olhar para o próximo, para esse irmão à tua frente, atrás, aquele outro, aquele lá em casa, aquele mais difícil, aquele que quem sabe você não tem muita afinidade. Ou a lógica do reino é o serviço. Dar o teu melhor, gastar a tua vida, não ficar se economizando. Onde, padre? No teu casamento, na educação dos teus filhos. Não ficar terceirizando as coisas, sabe? Pode acontecer, começar a terceirizar o casamento, vou dividir as minhas coisas com as minhas amigas ou com os meus amigos, Não, o casamento é teu, abraça. Terceirizar os filhos, 24 horas no dia, 25 em costelas nas mãos, estou sem paciência, toma lá, toma conta do meu filho. Às vezes a gente vai terceirizando as coisas, sabe? Na igreja também, na comunidade, fulano vai fazer, não precisa fazer não, Não, gente, hoje o que Jesus está falando conosco é totalmente o oposto. É assumir com responsabilidade o protagonismo da sua história e dizer isso: eu vim também para servir. Meu casamento é um serviço, a educação dos meus filhos é um serviço, a minha profissão é um serviço, o poder que eu ocupo é um serviço. E a gente vai entendendo a lógica de outra forma, que o reino de Deus, maior, grande no reino de Deus, é quem serve. Cada um vai se fazer hoje essa pergunta: de quem eu quero ser grande? Qual é o aplauso que eu espero? É dos homens ou é de Deus?
Essas respostas, sabe, a essas perguntas incômodas, são muito importantes serem feitas, para a gente se colocar no nosso lugar, para a gente não passar um ridículo como esses dois passaram, fica mendigando glórias humanas, e desculpa dizer, é ridículo mesmo, né? Ficar mendigando elogios. Eu fiz isso e você nem me elogiou. Eu fiz tanto por essa pessoa, não recebi nada em troca. Fica todo instante vivendo emprestado. Não é essa a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é a doação de si, é o melhor que você tem para dar. E aqui o melhor não é com a régua da comparação com a vida do outro também, não, porque pode acontecer essa tentação, né? Eu queria fazer como o outro faz. Não, você é você, diante de Deus, único e irrepetível, e cada um vai tomando, né, consciência disso. Ora, como é que a gente vive essa vida de serviço? Jesus falou: o Filho do Homem veio para servir, sabia bem qual era a sua missão. Como é que a gente vive bem esse serviço? Com a graça de Deus. A graça ilumina o nosso interior e a gente começa a saber qual é o nosso papel. A gente se coloca no nosso lugar, vivenciando o nosso papel na história. A graça de Deus é essa luz. Sem a graça você vai ser uma lâmpada apagada, uma vela apagada de enfeite. Mas com a graça a tua vida vai iluminar os ambientes onde você vive. Então, nessa missa, a segunda coisa a pedir a Deus é a graça, implorar de Deus a graça. Deus, eu quero a tua vida em mim, eu quero enxergar o que o Senhor está enxergando. Me mostra, me dá a tua sabedoria, me dá teu conselho, me dá a tua fortaleza. Espírito Santo, vem sobre mim. A gente pedindo a graça, vivendo nesse mundo, nas variações da história, lendo as coisas a partir de Deus. Essa é a diferença. Por isso o salmista rezava, e nós cantamos isso: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pede isso hoje. Pede para a tua casa, para situações difíceis, para aquilo que você está enfrentando de aflição, que tem te deixado angustiado. Clame a graça de Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Senhor, mas tem um problema amanhã para resolver. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Palavra é alimento, tem que nutrir teu espírito a responder diante das situações e diante dos desafios da história. A palavra é esse alimento. Sem a palavra, e nós ouvimos isso no Salmo, a gente vai ficando desnutrido, sabe, desnutrido, e às vezes longe daquilo que Deus espera de nós. O salmista disse ainda mais, ele disse: sobre nós vem a vossa graça, rezava, ele dizia: pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Tudo é tudo. As coisas que eu entendo e as coisas que eu não entendo, as coisas que Deus revelou e as coisas que Ele ainda não revelou, tudo é tudo. Tudo que Ele faz merece fé. Ontem, às 8 da manhã, eu estava lá numa capela do cemitério, fazendo a encomendação. Um acidente que teve uma semana atrás aqui, vocês ficaram sabendo, né? De um homem, 50 e poucos anos, 57, estava a família, muitos de vocês conhecem, diante de um acidente, né? E tinham vários ciclistas amigos que foram lá homenageá-lo, uma manifestação linda, estava chovendo e os ciclistas todos amigos foram lá, aquelas capelas, a capela e os corredores estavam cheios, né? Manifestação bonita de amizade. E aí, antes, uns pouquinhos minutos antes, conversando com a irmã, né, desse rapaz que faleceu, a irmã dele disse: padre, ele queria doar os órgãos, ele era uma pessoa muito boa, e queria doar os órgãos, mas a gente não conseguiu doar o coração dele, porque a idade já não permite, tem um limite, né? Eu nem sabia. Eu achei tão lindo aquela palavra, sabe, daquela irmã testemunhando. Eles são 3, né, na casa, filhos lá do seu Randolfo. Eu achei tão linda aquela palavra dela. Eu queria doar o coração dele, é tão simbólico, né? Porque ele era uma pessoa de coração tão bom, e dava para ver aquela multidão ali, né, com aquela chuva toda, 8 da manhã no cemitério, né? O que hoje nós queremos pedir a Deus com essa palavra do Salmo é esse coração, um coração que deixa marca na vida do outro, uma marca positiva, marca que edifica a vida do outro, onde a nossa história passe, né, e as pessoas vão lembrar, falar: puxa, que pessoa boa, né, que fulano, que ser humano incrível, né? É esse o nosso objetivo, pois fazer nesse mundo a vontade de Deus. E aí o salmista, terminando, né, o salmista dizia:
reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Como vão entender aquele rapaz tão jovem, cheio de vida, né? Um atleta, morrer daquela forma assim, tão precocemente? Muitas perguntas vêm. Qual é a resposta? Tudo que ele faz merece fé. Reta é a palavra do Senhor, tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, disse lá o salmista, né? E em todas as suas obras resplandece a fidelidade dele. Mas eu não entendo. Sim, Deus nem vai te dar explicações, fica tranquilo. Ah, mas eu vou fazer pirraça. Pode fazer, Deus é especialista em amar pirracentos. Estamos aqui, né? Não adianta fazer pirraça com Deus. Repito, é pedir a graça nas variações da história. E ali o salmista, uma palavra linda, ele dizia que o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Olha que coisa extraordinária, saber que o olhar de Deus está sobre mim, em tudo que eu faço, em tudo que eu executo. Não dá para jogar para debaixo da mesa para ninguém ver, Deus vê. Não dá para jogar debaixo do tapete, Deus vai levantar o tapete. A palavra é linda, o olhar, o Senhor pousa o olhar sobre aqueles que o temem. E aí a tua oração hoje, a minha oração hoje, a nossa oração tem que ser com essa confiança. Deus te vê. Para de dar desculpas para não ser santo. Para de colocar justificativas para não viver a vontade de Deus. Para, porque o olhar de Deus está sobre você. Ele te ama assim mesmo. Para de ficar comparando o teu currículo com o de outro, né? Ah, mas eu sou assim, eu fiz tantos pecados, eu cometi isso. Quem sabe Deus não vai te ouvir. Não, Deus não mede a fidelidade dele, a bondade dele, o amor dele pela tua régua. Joga essa régua fora. Deixe-se amar pelo Senhor. Deixe-se amar. Palavra com o olhar dele sobre aqueles que o temem, o olhar do Senhor pousa. Reza com essa confiança hoje. Dobra teu joelho, fecha seus olhos, dobra teu coração e diz: Senhor, é com essa confiança que eu vou rezar, porque o teu olhar está sobre mim. Deus não pediu o teu currículo para você entrar aqui. E às vezes a gente fica, dando justificativas para não viver santidade. Não, o confessionário está lá. Se tem algum pecado, Deus quer te perdoar. O que falta? Não falta nada. Falta você querer. Falta eu me decidir. É o passo humano, porque o de Deus Ele já deu em nossa direção. E aí a segunda leitura na carta aos Hebreus, palavra linda hoje, O Senhor nos convidava a nos aproximar do trono da graça, confiantemente, com toda a confiança. Pega aí por favor o folheto. Olha que palavra linda, lá no versículo 16, é o capítulo 4 da carta aos Hebreus. Uma palavra extraordinária para a gente rezar com vontade, não pro forma, não com protocolo, não para rezar para cumprir obrigação, não. Olha lá o versículo 16, é o último versículo. Aproximemo-nos então com toda a confiança. De onde? Do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Como é que eu sei, Padre? Que garantia eu tenho? Olha para a cruz, o autor disse aqui: nós temos um sumo sacerdote eminente, que em tudo se fez igual a nós, menos no pecado. Ou seja, diante do trono da graça de Deus, eu tenho agora alguém que me defende, com humanidade igual a minha, natureza humana igualzinha a minha, Jesus Cristo, sumo sacerdote. É Ele que fez a ponte. Então as minhas orações agora chegam a Deus, por Jesus, com Jesus, em Jesus. A oração dos santos, os anjos, chegam ao trono de Deus, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então a ação da graça e rezar com toda a confiança. Aproximemo-nos com toda a confiança. Padre, mas eu pequei. Aproxima-te com toda a confiança. Ah, mas eu estou muito fraco na minha fé. Aproxima-te com toda a confiança. Eu preciso repetir para você muitas vezes isso. Desculpa ser tão insistente, mas eu escuto muito isso no dia a dia, dessa desconfiança de Deus. E se tem um pecado que é gravíssimo, é isso, é a desconfiança. Porque quando a gente desconfia de Deus, a gente escolhe viver na orfandade. E deixa eu dizer, querido, você não é órfão. Você tem um Pai, o Pai do céu, que é o Senhor do céu e da terra, que é o Criador de tudo, que é dono da sua vida, que tem a chave para ligar e desligar, que nos trouxe a esse mundo e vai nos chamar de volta. É Ele, é teu Pai, meu Pai. Você entendeu? Então reza com confiança.
Não reza, repito, só pro forma, não. Não fica rezando com protocolo de bater cartão e... Não é uma relação aqui de patrão e empregados, é uma outra relação, é aliança de corações, é o teu coração dobrado, sem pressa, celular desligado, atenção em Deus, parou tudo lá fora, Deus está falando comigo. É assim que o Senhor quer ganhar a tua alma, e você viver a aliança com Ele, a experiência religiosa plena. Por isso a carta aos Hebreus trazia esse versículo tão importante. Escreve isso aí dentro da sua alma. Vou me aproximar com toda a confiança do trono da graça. A hora que você fechar a porta do quarto, lembra disso, do trono da graça. Entrar em oração de verdade, sinceramente, sem máscaras, sem rótulos, sem preconceitos. Entrar na presença de Deus. Não disse entrar só na igreja, porque tem gente que entra e sai da igreja a mesma coisa, porque veio só para marcar, bater cartão. Não, Deus não quer mais isso. Aproxima-te com confiança do trono da graça. E eu falo isso para vocês, você que está em casa, está assistindo essa missa também pelo YouTube, essa palestra, essa homilia fica gravada lá. Pessoas que vão assistir isso durante a semana e estão rezando assim sem confiança, desconfiando de Deus. Repito, escolhendo andar na orfandade. Você não é órfão, você tem um Pai de amor que trabalha por você dia e noite, até quando você está dormindo. Diz o salmista, Deus trabalha pelos seus até enquanto eles dormem. Isso é maravilhoso, irmãos. Termina o evangelho de hoje, Jesus então corrigindo os discípulos, como eu falei, a vaidade falou mais alto ali, gritando, né? Queriam os primeiros lugares. Jesus falou, é preciso beber o cálice, meu discipulado. E aí ele termina entregando aquela palavra linda: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. O Filho do Homem, Jesus fala com clareza, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida pela humanidade. Para que você veio ao mundo? Se pergunte, diante da luz de Deus, para que eu vim a esse mundo? O que Deus quer de mim? Talvez alguns pudessem pensar, padre, eu sou necessário nesse mundo e o mundo não seria o mesmo sem mim, né? Sem a minha presença. Talvez alguns possam pensar, bom, o mundo vai parar quando eu morrer, vai acabar tudo, né? Claro que não. Quando você veio ao mundo, o mundo já existia. Quando você for embora, vai continuar existindo. Deus não precisava de nós, Ele nos criou por amor. Ele te criou por amor. Ele te criou porque te ama. No seio da tua casa, da tua família, com a tua história, com lacunas, defeitos, dificuldades, quedas e recomeços. É o amor de Deus que é infinito. Então, com clareza, lembrar essa palavra de hoje, durante a semana que está começando hoje. Senhor, eu vou fazer da minha vida um serviço. Conta comigo, Senhor. A tua graça em mim, eu vou iluminar o ambiente onde eu estou. Essa é a minha decisão na missa de hoje. Vou servir, não vou ficar esperando o outro para que eu possa retribuir. Não. Eu vou tomar iniciativa. É servir mais, seja na mesa, seja em casa, no dia a dia, seja nos locais onde eu estou. Servir, porque eu sou cristão, essa é a minha identidade. Mas por que você faz isso? Você é um bobo, o mundo vai ler assim. Você fala, não, sou seguidor de Cristo, desculpa. O mundo vai falar, mas as pessoas aí fora não. Sim, mas eu não sou as pessoas, eu sou um cristão, seguidor de Cristo, discípulo, estou aprendendo, ainda cheio de defeitos, mas aprendendo todo dia. E você sabe qual é a tua resposta, é a tua vida. Olha para Nossa Senhora hoje, pede ajuda a ela. Mãe, Senhora que, sendo a rainha, mãe do rei, a Senhora disse sobre si mesma, de si mesma, eis aqui a serva do Senhor. O anjo Gabriel diante dela, Salvador do mundo sendo gerado agora na sua barriga, ali naquele anúncio, momento da encarnação, Maria diz, se é assim, se é o Espírito Santo que vem, eis aqui a escrava do Senhor, a serva, aquela que não tem mais voz, vontade, nada. Eu quero que a vontade de Deus se cumpra em mim, porque a vontade de Deus é perfeita, sempre. Peçamos a ela que nos ajude e dê a mão a cada um de nós como filhos a dar os passos que precisamos rumo ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,